Olá, Boa noite, professor. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Sejam Obrigado, todos eu que agradeço. bem-vindos à nossa terceira live da Olimpíada Pernambucana de Química, que irá abordar o tema Astronomia e Física na UNC da segunda fase. Gostaríamos de agradecer ao nosso convidado, o professor Vigílio Siqueira, né, que ensina Física e Astronomia desde 1999, estudou em escolas públicas e privadas durante o ensino básico, estudou Física na Unicamp e é licenciado em Ciências pela USP. Trabalha com as Olimpíadas Científicas de Física e Astronomia desde 2002. Além disso, desde 2016, é professor colaborador da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, ajudando na preparação da seleção brasileira de astronomia. Na etapa final de treinamento, que acontece em Vinhedo, ministra aula de cosmologia no ensino de março de 2020. Participou do MBF, Mestre Brasileiro de Física, em Campina Grande, evento da última etapa para a escolha dos alunos que representariam o Brasil na Olimpíada Internacional de Física. Em maio de 2020, junto com a sua esposa, criou o canal ABF Astrobiofísica, com aulas gratuitas de astronomia, biologia e física no YouTube. Desde julho de 2020, trabalha no Plural Olímpico, projeto da rede Somos Educação, destinado ao treinamento de alunos para as principais Olimpíadas Científicas nacionais e internacionais, certo? Certo, é isso mesmo. Atualmente, ele leciona nas escolas Colégio Leonardo da Vinci, de Jundiaí, Colégio Divino Salvador de Jundiaí, Colégio Ângulo de Bragança Paulista, Colégio Ângulo de Atibaia e Colégio Master de Fortaleza. Não é isso, professor? É isso mesmo. Fora isso, o canal do YouTube, fora isso, Isso. a editora. Eita. Ô, professor, então, inicialmente, professor Vigílio, eu gostaria de saber como que foi que surgiu esse interesse pela astronomia e física. Bom, na verdade, o interesse surge na escola ainda. Física sempre foi uma paixão, sempre foi uma paixão. E eu desde que estava no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ensinar meus colegas. Então, eu tinha muita facilidade, comecei a ensinar. E ali, naquele momento, eu falei, eu acho que quero ser professor. Então, eu antes, né, até o ensino fundamental, eu queria ser engenheiro. Aquela coisa, né? Vou ser engenheiro, vou construir carro, enfim. Aquelas dúvidas, né? Aí depois eu já pus na cabeça que queria ser professor e queria ser professor de física. A astronomia ela vai surgir um pouco depois. A astronomia ela surge muito por conta da OBA. Então, por conta de eu trabalhei num colégio que um dos alunos tinha ido para tinha quase sido selecionado para ir para a internacional. E aí eu fui conhecer a OBA e trabalho na OBA desde 2002. Aí eu me apaixonei pela astronomia e comecei a estudar bastante. Eu digo para os alunos que a paixão pela astronomia acho que veio quando eu vi pela primeira vez Escorpião no céu. Eu vi Eita, a constelação de Escorpião, eu falei, é isso, é isso. Eu fiquei impressionado, assim. Então foi pronto. isso. E a partir daí, vamos estudando. Então, eu já posso dar iniciativa às perguntas? Claro, claro, manda bala, o que você Pronto, quiser. bora lá, bora lá. A astronomia em geral não está presente na grade curricular do ensino fundamental e médio, certo? Então, Certo. como o estudante pode se preparar adiante? Então, a Olimpíada de Astronomia, ela, primeiro, ela é muito, como é que eu vou dizer isso, vai? Ela dá muitas chances, assim. Você não precisa estar totalmente preparado, não precisa ter um curso de astronomia. A Olimpíada, ela consegue ensinar mais do que avaliar. Então, a Olimpíada de Astronomia ela é muito feita para isso, ela tem esse caráter. É um caráter mais de divulgação, de ensinamento, do que de cobrança, de avaliação.
a mesma, mais ou menos da mesma forma, a gente tem a ONC. Mais ou menos da mesma forma. É claro, né, para o ensino médio, para o nível 4 da OBA, você já tem um caráter avaliativo um pouquinho maior. A ONC segunda fase também tem um caráter avaliativo um pouquinho maior. Mas, enfim, como é que o aluno consegue se preparar? É muito complicado mesmo. Ele tem que ir atrás ou do professor de física, ou de algum professor que tenha uma paixão pela astronomia, ou, claro, hoje, atualmente, a gente tem canais, né, no YouTube. Então, Verdade. eu tenho um Outras canal no plataformas, YouTube, né? a gente tem a OBA, o canal da OBA é muito completo. O Thiago Paulin começou um canal, a gente tem o tal da astronomia, o tal do Carlos, o Medalheiro, Rapadura Cósmica, enfim. Tem alguns canais aí, tem algumas formas dele se preparar. É uma pena que a astronomia ainda não esteja na grade curricular, né? E que, Verdade. e que também Infelizmente, né? não tem muitas faculdades de astronomia também, né? Isso é triste. Espero que É mude. triste demais. Então, já posso prosseguir com a próxima pergunta? Claro, claro. Qual a principal diferença entre as questões de astronomia e física da primeira e segunda fase da UNC? Olha, eu acho que aí vai mais da cobrança mesmo, do caráter avaliativo. A prova de física é uma prova mais complexa, né? Então, a prova de física ela é muito complexa, assim. Ela tem muito... Ela se assemelha muito ao BF, a Olimpíada Brasileira de Física. Ela se assemelha muito ao BF. Então, traz questões ali para pensar na primeira fase, tem que saber o conteúdo. Então, Verdade. essa é a primeira fase da física. A primeira fase da astronomia ela já é mais de divulgação, ela já é mais para ensinar, ela vai trazendo uma coisa ou outra. Na segunda fase, eu acho que o grande problema da segunda fase da ONC, e isso eu já falei para os coordenadores, já o meu grande problema com a segunda fase da ONC é o tempo. Eu É, acho que 2 horas, né? eu Duas acho que é horas. muito pouco Isso. tempo e, Também e acho. quando e quando o aluno tinha a prova em mãos, ele podia escolher por onde começar. E, Exatamente. e agora eu não sei direito se vai poder escolher, mas eu acho que não. Acho que ele vai ter que ir pulando as questões. Eu sempre falo para os meus alunos, falo assim, olha, começa por astronomia. Porque a astronomia, como a gente não tem na escola, então ela tende a ser um pouco mais tranquila do que a física. A física Verdade. traz... Hoje eu estava dando uma aula para a ONC, para a minha turma da ONC, e para resolver um exercício, eu deixei eles pensando ali por 10 minutos, depois eu comecei a resolver e foi quase meia hora resolvendo um exercício. Quer dizer, eles têm Sei. um monte de exercício ali para resolver. Eu acho que o grande problema é o tempo. O grande problema da ONC está no tempo. Eu gosto muito das provas. Eu acho que as questões são muito bem elaboradas. Física e astronomia, eu tenho zero de reclamação, assim, são muito bem elaboradas. Mas é claro, para o aluno tem que estar preparado para parar, para, por exemplo, chegar num ponto, né, da questão e falar, bom, a partir daqui é melhor eu saltar a questão do que eu continuar tentando fazer. Então, ele vai para um ponto, salta a questão e volta. Talvez dê para, como a prova é dissertativa, né? Talvez ele consiga começar a questão, Isso. passar para a próxima, começar a próxima, passar para a próxima, e aí sim, depois que ele tiver tudo nas folhas, ele escolhe qual é o caminho mais fácil. Essa seria uma estratégia. Mas é difícil mesmo. A diferença, eu acho que é a cobrança. A diferença é a cobrança, a diferença é o tempo. O Mas a tempo, prova é muito principalmente, né? bonita. Tem que aproveitar a prova. Ela é muito bonita, ela é muito legal. Verdade. Quais os conteúdos mais cobrados de astronomia e física na segunda fase da UNC? Bom, a gente tem o nível A aí, que vai ser uma surpresa, né? É, Para todo mundo, que é o primeiro ano. Se eu fosse dar um chute no nível A,
eu diria que vai ter alguma coisa de fases da Lua, eclipses e o desenho das constelações no céu, os limites de constelação e tal. Esse seria a diferença de órbita elíptica para órbita circular. Agora, o que aparece bastante? A astronomia. Então, vamos para a astronomia. A astronomia, eu acho que ela quer muito, a prova quer muito apresentar conceitos. Então, a prova foi a primeira vez que o conceito de posição do corpo na elipse foi apresentado. A primeira vez que eles falaram das regiões habitáveis e não habitáveis em relação à distância do Sol. Primeira vez falaram para mensurar mais ou menos o tamanho o diâmetro ou o tamanho do cinturão de asteroides. Quer dizer, a prova de astronomia, ela vem muito para apresentar mesmo algum conceito. Eu acho que um conceito que está faltando apresentar ainda é a velocidade calculada para a órbita elíptica, por exemplo. Então, que inclusive vai ser no canal, acho que eu vou postar terça-feira como calcular essa velocidade, porque é uma coisa que eu acredito que pode aparecer como uma forma de apresentar. Então, a astronomia traz isso. A primeira fase da astronomia trouxe bastante telescópios. Telescópio também é um assunto que pode complicar, mas assim, dá para fazer. Então, por exemplo, eles poderiam colocar como calcular o diâmetro do telescópio a partir dos segundos de arco, sabe? Então, assim, é uma coisa. Então, o que vai cair na astronomia? Eu acredito, a apresentação de algum conceito complexo, algum conceito complicado. A física, ela é mais... Eu acho que a física ela é mais previsível. Então, a física, ela vai ter... Eu acredito que uma questão de movimento parabólico, então lançamento oblíquo sempre aparece, conservação de energia sempre aparece, porque a física, eu sempre falo isso para os meus alunos olímpicos, a minha primeira aula de física para aluno olímpico vamos ver no que a física se baseia. Então, a mecânica, por exemplo, da física, ela é praticamente toda baseada nos princípios de conservação. Então, conservação da energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular. Então, se você souber isso e um pouco de matemática, a mecânica acaba saindo. Além da mecânica, vamos lá. O que eu acho, por exemplo, se eu fosse chutar alguma coisa para o nível A. Para o nível A, eu acredito que pelo início, né? Então, o sexto ano começa em ciências, quando apresenta a física, em transformações físicas e químicas, em aquecimento, mudança de estado físico, princípios de propagação do calor e coisas assim. Termometria, então teorema de Thales ali, que é um teorema que dá para fazer mesmo sem saber muita matemática. Então, isso seria para mim o que poderia aparecer no nível A. No nível B, que ainda é ensino fundamental, talvez alguns conceitos de ótica, mas eu iria mais para as colisões, sabe? Segunda lei de Newton, princípio de inércia, então essa parte aplicável, assim. Os níveis C, D e E, aí a coisa já vai complicar um pouco mais. Nível C, muita mecânica, talvez alguma coisa de energia. A gente está vivendo um momento de racionamento de energia, um momento que talvez... Isso deve mostrar um pouco, como eu converso com a minha esposa direto, né? Ela diz que na biologia, ela é bióloga, ela fala assim, olha, é muito provável que esteja ali na parte de vacinas, na parte de... Então, que a ONC deve cobrar uma coisa muito ali para os vírus, sabe? Para entendimento dessa parte. Na física, então vai para o movimento, vai... Esse é o nível C, né? O nível C acho que vai mais para o movimento, para a conservação de energia. Isso, enquanto o nível D já vai trazer alguma coisa de ótica.
De Nível ótica, D né? traz alguma coisa de ótica, traz alguma coisa de ondulatória. E o nível E é aquela aventura. O nível E está trazendo bastante física moderna, apresentação do átomo de Bohr, quer dizer, apresentação da... Como é que fala? Do átomo de Bohr, da equação de Einstein. Então, a gente tem essas apresentações aí que eu imagino, por exemplo, no nível E, pedindo para calcular o tempo de vida do Sol, o tempo de vida de uma estrela mais velha, sabe? E nesses níveis todos, eu acho que o tratamento das usinas, que é uma termoelétrica, como que ela pode, o que é o petróleo, de repente, por que a demanda é alta, ou os carros elétricos. Eu acho que vai por esse caminho. A prova de física é previsível porque ela é feita quase toda com conceitos básicos da física. Nada absurdo. O raciocínio é que é complicado. Então, o raciocínio, o entendimento da questão e o desenvolvimento. O desenvolvimento, às vezes, é muito longo, como a gente já falou. Mas eu não me lembro de ter aparecido uma coisa do nada, assim, uma fórmula que tivesse que pensar, que tivesse, ó, aquela formulazinha que é um rodapé de página, mas, que é, sei lá, a equação de Halley dos fabricantes de lentes ali para saber de cor, sabe? Não, Sei. geralmente são conceitos simples. Eu falo bastante, né? Oh, meu Deus. Mas é bom, é bom. É uma coisa boa. A prova da segunda fase possui 10 questões discursivas, certo? Certo. E terá duração de 2 horas. Como podemos otimizar o tempo? A resposta pode ser objetiva? É difícil. Não dá, não dá. Tempo é treino. É treino. Tempo é treino, resolver questões é treino. Eu sugeriria pegar as provas anteriores e dar uma olhada. Dá uma Achar. resumida, né? Oi? Dá uma resumida nas provas anteriores, né? Isso, dá uma olhada nas provas anteriores, ver quanto tempo demora por cada questão. Eu acho que é isso. É muito difícil. Tempo é treino, sempre. A gente faz isso para o vestibular também. Como é que treina para o vestibular? Como é que treina tempo? Faz várias vezes. E uma hora a coisa vai. Na segunda fase, é necessário fechar a prova para conquistar medalhas? Não, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, eu não sei, a gente não tem acesso à nota de corte e tal, mas eu imagino que acertar. Então vamos lá, são 10 questões, que cada questão esteja valendo 10 pontos, vai? Então a gente tem 100 pontos. Eu acredito que acima de 40 pontos já deve dar alguma premiação. Acertar 4 questões inteiras. Eu acho que não fica muito longe disso. Então, por exemplo, eu vou ter que acertar 8 questões. Não vai. Não vai, nem 10 questões, nem 9. Muita gente se assustou, as pessoas me procuram bastante no Instagram para falar: nossa, meu filho tirou 12 de 20. Isso é muito complicado para um aluno que é olímpico. Os alunos olímpicos, eles têm uma diferença dos alunos de uma forma geral. Porque muitas vezes eles se tornam olímpicos porque eles têm muita facilidade na escola. Então, as notas deles na escola é 10. É aquele aluno que pega um 9,5 e vai chorar, e vai querer saber com o professor de o que foi que ele errou, vai desafiar. Esse é o aluno olímpico. Então, esse aluno, de repente, tira um 6 numa prova, Eita. dá um desespero, né? E aí ele vê que passou. Eu lembro de uma vez que, bom, mas daí eles erraram a mão, não lembro que ano foi. Eles erraram muito a mão na segunda fase da UBF. Eles erraram tanto a mão, a prova estava tão difícil que a nota de corte foi acertar uma questão para passar para a terceira fase. Então, se o Eita. aluno tivesse acertado uma questão, mas o que veio de alunos chorando depois dessa prova, e eu pegava a prova e falava: não é possível. Ela estava muito difícil. Foi um ano só, tal. Mas você vê, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. O Verdade. importante é ficar calmo. O importante é ter calma e pronto. Quais as dicas para estudar e ter um bom rendimento na segunda fase da UNC? Provas anteriores. Provas anteriores, ter um professor ali para
para tirar algumas dúvidas. Como eu disse, são conceitos que não são complexos, não são conceitos novos, tal. Isso quer dizer que dá para fazer. Então, mas tem que ter paciência. É muito Verdade, comum não é uma pegar a coisa prova. assim impossível, né? Dá para fazer. Não, não é nada impossível. Não é nada impossível. Mas, assim, às vezes compensa não fechar a questão. Mesmo sabendo. Você começa a ver que ela está dando muito trabalho, não, vamos passar para outra e fazer Já várias para não perder partes. tempo, né? Isso. Fazer metade de cada questão é melhor do que fazer duas questões inteiras. E às vezes perde muito tempo fazendo uma questão inteira. Como eu disse, eu gosto muito da prova da UNC porque ela me desafia. De verdade, ela me desafia. Eu pego questões assim, eu falo, nossa, esses dias mesmo, eu falo sala de aula é minha casa, né? Mas aqui com uma turma, a gente brincando tal, e de repente não saiu a questão. Não sai, quer dizer, saiu. Aí um aluno falou assim, Virgílio, acho que tá errado, porque o gabarito tá assim. Aí eu fui ver um detalhe no enunciado que eu não tinha visto. Então, acontece. Fazer o quê? Acontece. Eu não perderia a questão inteira se tivesse ido. Acho que eu tiraria uma boa nota. Mas acontece, acontece com todo mundo. Verdade. Como o professor pode abordar a astronomia na sala de aula, já que não está presente na grade curricular? Isso é uma briga minha. Eu acho que pode, desde que ele entenda, ele veja que tem uma abertura, ele veja que tem algo ali na física. Se não, não. Se não, não deve. Eu acho que assim, não tem que forçar. E eu acho que a gente tem que cada vez mais forçar as escolas para ter trabalhos de Olimpíada. As escolas, muitas escolas, eu só trabalho em escolas que hoje, né, atualmente, eu trabalho em escolas que dão muito valor para Olimpíadas, mas muito valor. Porque é nisso que eu acredito. Então, hoje eu ainda consigo escolher onde eu vou trabalhar, então eu prefiro escolher dessa forma. Por quê? Porque eu vejo que muitas escolas se preocupam muito com os alunos que não querem estudar. Isso é bom, isso tem que ser feito mesmo. A gente não pode só trabalhar com aluno muito bom e tal. Então, assim, a escola tem aula de recuperação, aula de reforço, plantão de dúvida, um monte de coisas. E o aluno que se destaca, ele não tem para onde ir. E às vezes ele se encontra ali na Olimpíada. Então, eu fico muito feliz com os professores que tentam colocar isso em sala de aula, que tentam melhorar a coisa para a escola, mas eu brigo muito para que as escolas cada vez mais comecem a olhar com olhos diferentes para as Olimpíadas. As Olimpíadas, elas mostram para a gente às vezes elas fazem com que a gente consiga perceber talentos que nem mesmo os Verdade. pais, nem mesmo os alunos conseguem, sabe? Então, assim, dá para dá, dá para tratar em sala de aula? Dá. Deve tratar em sala de aula? Vai da escolha do professor, mas eu não vejo, por exemplo, mesmo na astronomia, você vai falar assim, tem partes da astronomia que são tratadas em física, por exemplo, gravitação universal, leis de Kepler, mas aí eu vou pegar, por exemplo, as leis de Kepler, a velocidade, e vou trabalhar ela para a órbita elíptica. Isso não aparece em vestibular. E isso dá muito Verdade. trabalho. E isso é para aluno olímpico, isso não é para sala de aula. A sala de aula ela tem um outro papel, ela tem o papel educacional, ela tem o papel de educar mesmo, de mostrar para o aluno o que ele precisa estudar, de dar para o aluno uma base. Não um aprofundamento. O aprofundamento ele não é legal, mas eu acho que ele não cabe tanto em sala de aula. Tem que ter um espaço para aprofundamento. Para quem quer aprofundar, para quem está afim de aprofundar, para quem está afim de conhecer. E aí surgem as Olimpíadas. E aí surge a possibilidade, por exemplo, de surgirem professores olímpicos. Ele tem que ter professores olímpicos, tem que ter professor especialista em Olimpíada. Não é igual vestibular. Não é uma pessoa que é especialista em física no vestibular. Ele vai pegar a prova da OBF e vai se atrapalhar na prova. Vai se atrapalhar na ONC. Então, acho que
A gente tem que forçar. Eu falo para os alunos assim, os alunos falam assim, que escola que eu escolho? Às vezes eles mandam no Instagram. Eu falei, chega na escola e pergunta, tem Olimpíada aqui? Ah, não tem, então eu vou lá. Ah, você não quer nem conhecer a escola? Ah, não. Pronto, e vai para a escola olímpica. Vai para a escola que tem. Vai... Porque é uma forma dele perceber que o talento dele especial, está sendo valorizado. Seja, e olha, a gente tem Olimpíadas de tudo: história, economia, robótica, informática, enfim. Não só antigamente era só matemática, depois tem matemática. Tem várias variedades, né? Agora tem um monte. Manda, pode mandar. Quais as vantagens de participar de Olimpíadas Científicas? Isso, tem muitas vantagens, né? Tem muitas vantagens. Eu acho que a principal vantagem é você, às vezes, se encontrar. Às vezes você se encontra, às vezes você não tem muito... Porque, assim, quem tem muita facilidade, quem tem muito... Eu tive um aluno, eu contei esses dias, o meu primeiro aluno aqui e tal, uma das escolas tinha dito que ele não ia conseguir, sabe? E o pai, a mãe olhavam e falavam, não, mas ele é inteligente, ele isso tal. Ele acabou indo para a escola. Ele veio para mim, né? Ele gostava de física, então ele veio. De repente, ele foi o meu primeiro aluno daqui, né, na seletiva de astronomia. Ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Califórnia, acho que foi. Na Califórnia era uma bolsa de $60 mil por ano. Ele não aceitou, ele não quis, no fim das contas, ele quis fazer medicina. Hoje ele é um médico formado pela USP. Então, a coisa é essa. Qual que era o problema? Ele tinha muita facilidade. Então, ele não tinha porque ali no sexto ano, sétimo ano, ele não via muito, né? Ele até respeitava o professor e tal, mas ele era muito rápido. Então, ele fazia as coisas de cabeça, ele não queria anotar. Então, acho que a Olimpíada, às vezes, ela permite que o aluno se encontre. Então, o aluno, às vezes, nem é tão assim na sala de aula, ele faz uma Olimpíada de Astronomia e ele fala, mas peraí, passei. Mas peraí, tive ouro. Então, muitas vezes, nossa, quantos alunos que eu sempre falo para eles, vamos lá, faça a Olimpíada, a primeira fase é múltipla escolha. Ué, que pode acontecer? Você não receber prêmio nenhum, então tá, se ficar em casa também não vai receber. E às vezes o aluno se acha. Então, essa é a primeira coisa, eu acho que é para ele mesmo, né? Acho que é uma coisa dele. Segunda coisa, para a escola. E aí eu volto a dizer que a escola tem que investir em Olimpíada, tem que investir em professores, tem que investir em alunos assim, porque isso é uma propaganda para a escola, né? Verdade. Para a cidade também tem que fazer isso e tal. Agora, vamos pegar o aluno que participou, foi bem, ganhou uma medalha. E aí atualmente a gente tem, eu vou falar as principais, até porque se alguma universidade estiver ouvindo aí, que repense nisso, se não tiver. Mas as principais universidades do país têm vagas olímpicas. Pronto, então a gente vai falar, por exemplo, a gente vai falar de Unicamp, USP, Federal do ABC, Unesp, acho que aí tem mais, eu não vou, se eu ficar citando aqui, eu nunca vou citar todas, eu não vou lembrar de todas. Mas são universidades no país que têm vagas olímpicas. Isso é um ponto importante. O ITA, há muito, já vem falando que o ITA ele promovia a Olimpíada Paulista de Física. Então, sempre que eu ia nas premiações lá, eles sempre falavam assim, olha só, esse aluno ia receber o prêmio, e falava, esse aluno agora é aluno do ITA, tá vendo? Ele estava no terceiro ano passado, é aluno do ITA. Então, eles sempre falavam sobre isso. Outra coisa são as universidades fora do país. Eu vou dizer que é muito triste a gente perceber que saiu uma pesquisa não faz muito tempo, né? Que 47, quase 50% dos adolescentes querem ir embora do país. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque, assim, eu nunca quis ir embora do país, por exemplo. Eu nunca tive essa vontade, essa pretensão. Nunca tive essa vontade. E muitos deles não estão com vontade de ir para fora do país porque ali tem uma coisa que é mais avançada, algo do... Não, só querem ir embora.
Bom, agora, a Olimpíada dá essa possibilidade. E dá mesmo. As universidades, as principais universidades internacionais, elas recrutam alunos. Elas têm muito mais procura do que vaga. Então, nem adianta, por exemplo, você falar assim, eu tenho muito dinheiro, eu vou estudar em Harvard. Não vai. Não vai. Não é isso que eles querem. Não adianta. Eles querem o quê? Eles estão recrutando. Então, eles vão pegar quem quer muito entrar lá e quem eles querem que estude lá. Quando você faz uma Olimpíada de Astronomia, por exemplo, que nem agora a gente teve a convocação da seleção brasileira. São 20 alunos. Então, 20 alunos foram convocados para a seleção brasileira. Um ponto interessante, né? 17 deles estavam ali no canal, de alguma forma, né? Eu sempre falo que eu tenho que agradecer às escolas, aos professores que indicam, tal, né? Aos alunos. Tem muito aluno ali que me ajudou demais a construir isso. Então, assim, tem 20 alunos. 20 alunos num universo de 500 000. 500 000 de pessoas fizeram a primeira prova. Aí você tem 20 alunos. Como é que você acha que uma universidade fora do país olha para esses alunos? Eles querem esses alunos. Eles querem de qualquer jeito. Esses alunos são dedicados, esses alunos são inteligentes, esses alunos são tudo. E não só nisso, né? Porque esses 20 alunos vieram de 40 que vieram de 150. Os 150 que vão para a fase de barra, por exemplo, eles já estão numa porcentagem muito pequena. Inclusive, a OBF está falando muito sobre isso, sobre levar mais gente para a seletiva do que leva. Justamente porque uma vez que você está na seletiva, você já tem uma... Você já é percebido pelo universo, né? pelo mundo, Verdade. pelas universidades. Então, acho que é isso. Eu acho que tem uma satisfação pessoal, tem o lance de você poder representar a sua escola, que eu acho que é muito importante, o lance de representar o país, a cidade, depois o estado, depois o país. E aí não tem fim. E por fim, né, você fazer uma universidade, a universidade que você quiser. Eu acho que isso é eu não, olha só, eu quero fazer a Unicamp. Olha, eu quero fazer a Unicamp, Virgílio, mas eu só sei física. E, nossa, vou estudar as outras coisas. Tá, agora dá. Vai lá, então você sabe física mesmo? Ou você tá brincando comigo? Não, eu sei. Então me mostra que você sabe física. Mostra pro Brasil que você sabe. E aí ele mostra pro Brasil que sabe. Aí ele manda a medalha para a Unicamp e a Unicamp fala assim, vem aqui, que eu quero você. Tá. Esse é um ponto bacana. Muito bom mesmo. As questões priorizam mais o raciocínio lógico ou equações? Eu acho que na segunda fase é uma mescla de tudo. E a gente tem a parte de raciocínio, mas não é um raciocínio rápido. Então, precisa da equação, precisa do raciocínio, da paciência para desenvolver. Verdade. Mas assim, acho que tudo, como eu disse, são questões muito, mas muito bem elaboradas. Assim, o negócio eu desconheço Olimpíadas que têm questões mal elaboradas. As Olimpíadas em si, é que lógico, né? Que nem a pessoa que faz lá, o professor que faz a prova da astronomia. Ele é o mesmo que faz a prova da OAB, é o mesmo que faz as seletivas tal, e aí ele vai fazer a ONC, sabe? A ONC ele tem que escolher duas do universo que ele já fez um monte. Eu conheço ele pessoalmente, sou muito amigo dele. E aí o que acontece? As questões que vão para as provas de Olimpíadas, elas vão com muito carinho. Então eu vejo muito isso, eu vejo muito, muito, muito carinho, assim. Tanto que é por isso que às vezes a Olimpíada é Ramão. Que o professor tem tanta nele, fala, nossa, isso aqui é tão bonito. Vai, pronto, aí ninguém faz a questão. Acontece. Verdade, acontece. O livro O Céu que nos envolve é indicado para o estudante de qual série? O livro O Céu que nos envolve, eu acho que ele é indicado para... Ele é um livro de astronomia para iniciantes.
para iniciantes, então, e para educadores. Ele é feito bem para educadores. Ele foi escrito por um professor meu. Ele foi meu professor, o Enos Picasio, foi professor meu na USP. E, Legal. inclusive, estava na minha banca de TCC. Tem uma foto que ele está lá me avaliando. E, assim, é um livro muito, muito gostoso de ler. Então, eu acho que dá para todas as idades. Eu não sei o sexto ano, vou até recomendar para a escola para que compre, para ver como é que vai ser no sexto ano, de repente, acho que é uma boa. Mas, assim, desde que leia com os pais, às vezes, por exemplo, pô, vou ler aqui com meu filho tem 11 anos, tem 12 anos, tá, mas eu vou ler junto. Até uma atividade bacana para os pais, que é um livro muito gostoso, é um livro que fala da Vale muito a astronomia, pena. Né? é um livro bem legal, bem legal. Eu gosto. É difícil falar, né, para se dar para aluno, é muito. Eu tenho uma visão mais exata, mais lógica, eu não sei, eu não consigo ter a mesma visão do professor de literatura. Eu já tentei indicar livros, por exemplo, o professor de literatura falava assim: não, Virgílio, não dá, esse não dá, calma, esse ainda tem que ter calma, e aí vai, né? Porque eles são os educadores para isso, eles conseguem avaliar melhor, né? Mas eu, particularmente, gosto muito disso. Eu também gosto muito, muito. Existe algum simulador de céu e cartas celestes para reconhecimento das constelações? Também quero saber dessa. O melhor chama-se Estelário. É o melhor software. É um software gratuito para PC. Ele também é um aplicativo gratuito para Android e é pago para Apple, na App Store. Mas assim, eu, por exemplo, eu tenho o celular, o iPhone, e comprei o Estelário. Mas porque eu uso. Então eu aponto para o céu, às vezes eu estou num lugar, eu quero ver tal, não sei o quê. Então eu uso para trabalho, assim. Para estudo, eu nem recomendo o aplicativo, porque é muito pequenininho. Então, para estudar, é aqui no computador mesmo. E assim, ele abre o céu de qualquer lugar. Ele não é um programa ele tem muitas funções, tem muitas funcionalidades, mas ele não é um programa que se preocupa com muita qualidade de imagem, por exemplo, de trazer uma fotografia de um aglomerado. Não, mostra o aglomerado, tal, mas não é uma fotografia. Isso quer dizer que o programa ele não é tão pesado. Então ele é muito rápido, ele é muito ágil e tem vários comandos aqui no teclado para você marcar o céu, para você traçar as linhas. Tem uma aula minha, acho, no canal falando só sobre estelário, assim, como usar o estelário. Eu tenho outros programas, mas esse é o mais intuitivo e esse é o utilizado pela OBA, é o que é utilizado nas Olimpíadas Internacionais e ele dá para fazer carta celeste, dá para você printar e imprimir. Ele printa na folha branca e as estrelas que você está vendo ali branquinho ficam pretinhas na folha. E aí imprime e vira uma carta celeste. Bem legal. Que coisa boa. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nas perguntas que fizeram na live. E quem não fez pergunta e que quer fazer, tem uma bolinha aqui com um ponto de interrogação. Então, bora lá, pessoal, fazer as perguntas, tirar as dúvidas, porque tem esse professor aqui, né? Top demais. Bora fazer pergunta, bora. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quais são as metodologias aplicadas em salas voltadas para astronomia? Nossa Senhora! A gente tem a metodologia mesmo, a forma de ensinar, ela é muito parecida com, para a Olimpíada, ela é aula expositiva mesmo, Agora, tem algumas coisas que vão facilitar, que é a utilização de software, que é a utilização de imagem, que é a utilização... Mas, assim, pensando em Olimpíada, a aula, acaba sendo a aula expositiva, a aula de pensar. O tempo para treinamento vai depender aí do professor, vai depender do que ele vai trabalhar, vai depender de tudo isso. Agora, sempre lembrando, né? Isso é em sala de aula, mas assim, sempre
Você vai pensar numa metodologia de ensino de astronomia. Astronomia é uma ciência como qualquer outra, como a física e assim vai. Então, quer dizer, precisa de tempo. E se precisa de tempo, precisa de um local na escola, de um horário, enfim. Então, não é algo que dá para ficar encaixando, eu acho. Acho que não tem que encaixar. Mas é isso. O que eu uso é a aula normal. Então, eu sou um professor, como é que eu vou falar? Não é convencional, o professor normal. Mas assim, porque eu gosto muito. A minha primeira aula, quando eu estava presencial, que daí esse ano ainda não foi, ano passado também não teve, né? A primeira aula presencial. Mas a minha primeira aula é uma aula que, inclusive, eu coloquei no canal. Eu não tirei ela, porque eu gosto muito dela, mas ela tá toda torta. O som tá horrível, a imagem tá horrível, a lousa tá torta e tal. Que é uma aula onde eu desenho o céu na lousa. Então, eu faço o desenho, eu vou jogando as constelações, aí eu monto o céu na lousa e depois eu coloco o estelário ali em cima. Então, eu projeto o estelário e tá ali o céu. Então, isso é uma aula acaba sendo uma aula de carta celeste, mas assim, ela é divertida, ela é uma primeira aula de astronomia, assim, ela é uma aula, a galera adora, porque é muito louco, e aí é outra coisa que me deixa muito triste, assim, é que eu vou falar com a educação, mas no geral, né, porque a gente não tem nem muitos cursos de astronomia em faculdade, mas assim, o que me deixa triste é que as pessoas gostam muito de astronomia. A astronomia, se a gente for pegar, ela anda muito junto com a história do mundo, sabe? E as pessoas adoram. Então, quando eu vou dar uma aula dessas, é fácil. É fácil um aluno de ensino fundamental conseguir falar 30, 40 constelações. Ele consegue falar o nome de 40 constelações. A gente tem 88. Das 88, metade está no hemisfério norte. Quer dizer, a gente consegue ver constelações que são vistas dos dois lados, né? Mas você vê, ele conhece constelações do hemisfério norte. Ele conhece Ursa Maior, ele conhece Ursa Menor, porque ele assiste Cavaleiro do Zodíaco, porque ele assiste um desenho que foi feito lá nos Estados Unidos e fala. Conhece Cassiopeia, porque viu um filme que fala de Cassiopeia. Ou conhece o Touro, Aldebaran, por causa do Cavaleiro do Zodíaco. Conhece por conta do horóscopo. O aluno é capaz de fazer um monte de coisa. Ele sabe que é Cruzeiro do Sul. Eu acho tão bonito, assim. É tão... Eu dei uma aula, tem uma turma minha que está no 6º ano. O Karnal fala muito sobre dar aula no 6º ano, né? É uma aventura mesmo, é uma aventura. Todo professor devia passar pelo menos 3 meses no 6º ano, 2 meses no 6º ano. Foi o que eu passei. E não sei se eu quero mais. Mas era muito divertido, assim. Era muito divertido, foi muito divertido. Porque eles falam muito, eles querem saber muito. E era muito legal que teve uma aula que eu acho que eu pus o título e um aluno perguntou um negócio, só que assim, antes de eu conseguir responder, o outro já respondia. E aí o outro mandava assim, não é assim não, é assim porque eu vim em tal lugar. Quer dizer, eles assistem muita coisa, eles assistem documentários de astronomia, eles assistem, Aí já vai eles despertando o veem... interesse, né? Deles com astronomia. Quase todo mundo acompanhou no YouTube o lançamento da SpaceX, lá dos astronautas que foram para a ISS, acho que foi em maio do ano passado. Muita gente acompanhando aquilo. As pessoas gostam muito de astronomia. Então eu fico triste de não estar na grade escolar. Eu acho que não é uma escolha do aluno isso não tá. Não é uma escolha dos professores. Então, quem sabe um dia, vamos trabalhar para isso. Vamos. Qual a ciência que estuda a astronomia? A astronomia. A astronomia é a ciência. A astronomia é a ciência. Ela acaba sendo uma junção, né? Ela acaba precisando muito da física, ela precisa muito da matemática, ela precisa muito da química, da biologia. Agora, e claro, se a gente for pegar na história, ela precisa da filosofia. Se a gente pega ali, né, da filosofia, tal, até de conhecimento de religiões, por exemplo, é muito bonito ver como que
a parte, a parte filosófica, as histórias das religiões, como elas... Júpiter é Zeus, né? Saturno é Cronos, É Marte é fascinante Áries. demais. Então, assim, tem toda uma junção das coisas para conseguir entender a astronomia, sabe? Agora, então ela é uma ciência que, ou ela é uma ciência que depende das outras ciências, eu não diria assim, mas eu acho que ela é uma ciência que anda junto com as outras. E às vezes anda até atrás, né? Até atrás, assim, até a frente, né? Veio antes, né? Isso. Como o senhor conciliou ambos assuntos? Aí é o ponto de talvez ter a sorte de trabalhar em escolas que davam muito valor para a Olimpíada. Eu me tornei professor olímpico em 2002. É lógico que eu também sou professor da, das, do ensino convencional, né, do ensino regular, normal, claro. Tenho os meus alunos, mas desde 2002 eu sempre trabalhei em uma ou duas escolas que davam muito valor para a Olimpíada. Então, eu sempre tive as minhas turmas olímpicas. Então, eu sempre tinha minhas aulas regulares e as turmas olímpicas em horários extras. Não aceitei, no início até meio que aceitei um pouco divulgar as Olimpíadas em sala de aula sem dar aula, no início. Aí depois eu parei até de aceitar isso. Então a escola, divulga lá, vamos fazer, olha, professor, você acha que a gente deve fazer essa Olimpíada? Vai ter preparação? Ah, não, então não. Então não, porque não. Pode até colocar os alunos ali e tal, mas explica bem que a prova é diferente. Porque às vezes o aluno também se assusta com a prova. Por Vai isso que achando que é tem que ter um fácil. preparatório, né? Tem que ter um preparatório, tem que ter alguém ali para, nem que seja para Direcionando. orientar, para aprender Isso. junto. Tem uma coisa também, uma outra coisa que pega, assim, né? Como convencer, às vezes, o professor. Porque às vezes a gente está falando muito da escola aqui, mas às vezes é difícil até convencer o professor. O professor está acostumado ali com a aula dele, com a aula normal. Ele olha a prova de Olimpíada, é uma prova diferente, não é difícil nem fácil, ela é diferente. Só que a minha experiência mostra que os alunos olímpicos, eles ajudam bastante. Eles ajudam muito. Eles não são aqueles alunos que vão ficar desafiando. Não, para quê? Eles não precisam daquilo. Então, às vezes, você chega num ponto, eu tenho alunos, eu acho que chega num ponto, assim, por exemplo, que nem esses alunos que estão na seleção, os alunos que estão já há muito tempo fazendo Olimpíada, eu acho que eles são melhores que eu. Assim, para resolver exercício, eles são melhores. Talvez eu saiba um pouco mais da matéria, mas para resolver, para fazer o negócio, nossa, eles são muito bons. Então eu acabo virando um orientador. Quando eles ficam muito bons, eu viro só um orientador. Então eu sou aquele que vai falar, ó, busque em tal lugar, busque informação aqui. Então os alunos ajudam demais da conta. Então você tem, eu acho que esse é um ponto que tem que pegar mesmo. Eles querem tanto fazer as Olimpíadas, eles querem tanto participar, que eles vão ajudar a escola, eles vão ajudar os professores, eles vão ajudar a confeccionar material. Olha, como eu disse, o canal foi criado, né? O canal foi criado, surgiu e tal. O treinamento para seletivas surge e é construído com um grupo de alunos. Então você tem um grupo ali de olímpicos, ex-olímpicos, que começaram a ajudar. Não, professor, faz isso, não, professor, faz aquilo. Me forçou, inclusive, a estudar coisas que eu não sabia. Coisas que eu vou como é que fala? Vou confessar aqui coisas que eu às vezes dizia para os alunos assim, a gente estuda em tal lugar, ó. E eu dava o lugar para ele estudar, mas nunca fui muito atrás. De repente, esses ex-olímpicos falavam, não, professor, não, vamos fazer, ó, calma aí, a gente te ajuda, vai lá. E, de repente, virou as melhores aulas do canal, sabe? Então, é Tem uma isso. pergunta aqui no chat que é: como se sente sendo um dos melhores professores do Brasil, Virgílio? Não sei. Não sei se eu me sinto assim. Não sei se eu me sinto assim. Eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que não é modéstia, falsa modéstia. Acho que não é esse o ponto. Eu acho que eu gosto
de pensar que eu estou ajudando muita gente. Quando a gente cria o canal, a minha esposa e eu, quando a gente cria o canal, ele acaba sendo um canal para organizar as aulas por conta das escolas. Depois eu começo a perceber o quanto eu conseguiria chegar mais longe, sabe? Então, e esse treinamento, por exemplo, que eu dava para alguns alunos, pô, desde que a gente tem o treinamento, a seletiva de astronomia da forma como ela é, eu sempre tive algum aluno lá. Só que são poucos alunos, as escolas são pequenas. Se a gente pensar na escola em termos de país, as escolas são muito pequenas. Né? Por mais que a escola seja enorme, por mais que seja, não, vamos falar de escolas enormes. Não, elas ainda são pequenininhas. Então, eu vou dar treino para 20 alunos e de repente eu falo, não, peraí. Então eu gosto de pensar, e eu estou tentando trazer outros professores para esse lado aqui e tal, junto, porque, claro, sozinho, acho que a gente tem uma equipe de alunos, de ex-olímpicos, tal, que está fazendo isso também, mas acho que precisa de professores para mudar. Eu me achei, talvez quando a pessoa fala assim, você é um dos melhores professores do Brasil, eu acho que ela talvez sinta que eu me encontrei. Eu me encontrei como professor, nunca, não penso em fazer outra coisa, não. Quando eu vejo, por exemplo, ataques, né, também outra coisa que entristece, sabe? Ataques de governo, sabe essas coisas assim? Então, ataque a professor, sabe? Eu falo assim, gente, ninguém escolhe ser professor para... Primeiro que ninguém escolhe ser professor para ficar milionário. Então, a pessoa escolhe ser professor para compartilhar aquilo que ela sabe, para compartilhar. Exatamente. Muita gente, a maior parte das pessoas pega o conhecimento dela, guarda o conhecimento e vai aplicar numa coisa que depois vai dar muito dinheiro para ela. Inclusive, ela vai patentear aquilo. E vai estar fazendo o que gosta, né? Isso, claro. Agora, então, isso também não condeno, né, a pessoa que faz isso, mas o professor que escolhe ser professor, ele, ele quer mostrar, sabe? Às vezes me falavam muito, né, de professor que fala uma coisa, fala outra. Pô, a gente, no fim das contas, a gente ajuda na educação da criança, sabe? A gente está ali sem querer. Também não acho que seja a função do professor, a educação. Enfim, a educação tem que ser dos pais, sabe? Mas de repente, ensinar um pouco de disciplina, ensinar um pouco de ciência, ensinar um pouco de como é o mundo. Aí, então, às vezes, quando eu ouço isso e você me diz isso, né, que alguém escreveu, eu acho que a pessoa talvez sinta que eu me achei. Então, eu me encontrei na profissão, acho que há muito tempo, e hoje, percebendo que eu consigo ajudar mais pessoas, eu consigo chegar no Brasil inteiro. Estava vendo aqui dos alunos da seleção, estava fazendo uma contagem, né? A gente tem hoje a seleção tem representantes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 estados. Então, hoje a seleção brasileira de astronomia tem representantes de 9 estados brasileiros. A seleção, quer dizer, de 20 alunos, você tem 9 estados. É muita coisa. É muita coisa. Então, você tem aluno de Manaus e tem aluno do Rio Grande do Sul. Então, então, isso me deixa muito feliz. E talvez acho que isso transpasse, né? Transpareça, e a pessoa vai falar, olha só, o professor é muito bom, o professor tá ali. Eu gosto muito. Então, tomara que um dia eu seja mesmo um professor que inspire outros professores e outros alunos a serem professores. Eu tenho certeza que o senhor inspira bastante professores. Isso eu tenho certeza. Agora, para a próxima pergunta, qual conselho você passaria para seus alunos e para quem vai fazer a segunda fase em astronomia e física? Olha, qual conselho? Estudar bastante. Estudar as provas anteriores. O conselho para provas é muito isso. Não tem olhar erro, para as provas anteriores. Olhar para as provas anteriores e tentar, às vezes, até arrumar um padrão.
achar alguma coisa ali e tal. E estudar. Estudar, tá gostando? Vai estudar, vai buscar um pouco mais, vai. Tem muito material bom. Hoje em dia tem muito material bom de graça, né? Tem muitos livros bons também que a gente pode comprar. Então, é isso. E buscar o professor mesmo. Ir atrás do professor. O professor não vai falar, não vou te ensinar isso, não. Mesmo que ele não saiba, ele vai falar assim: peraí, que eu vou dar uma olhada e depois eu te falo. Então, é gostoso. O professor está ali para ajudar. Não vai atrapalhar, não. Então, é isso. Agora, em termos de Olimpíada, fazer provas anteriores. Eu acho que é o principal. Como o estudo de física e astronomia podem contribuir para o vestibular? Então, a física ela é uma das matérias, né? Uma das disciplinas que aparece no vestibular. A astronomia muitas vezes aparece dentro da física. Muitas vezes ela está ali inserida dentro da física. Eu acho que o estudo de qualquer ciência, o estudo de qualquer disciplina, o estudo de qualquer coisa, ajuda muito no vestibular porque ele vai... Vamos falar um pouco de biologia? Acho que ele acelera sinapses, assim. Então, uma vez que você sabe muito de alguma coisa, a outra coisa fica fácil, sabe? Pessoas muito inteligentes têm facilidade para aprender línguas. Pessoas que aprendem, que leem muito, têm facilidade para aprender alguma outra, às vezes até uma ciência. Pode ter um bloqueio, ali, não gosto de matemática, mas se pegar para estudar, vai conseguir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o lance estudar é gostoso demais. Estudar é bom demais. E é um negócio que nunca ninguém vai tirar. Meus pais sempre falavam isso. Nunca ninguém vai tirar de você o estudo. Nunca. Podem tirar coisas materiais, que depois também você conquista e acabou. Mas o Mas conhecimento o não dá para estudo, tirar. não. O Verdade. conhecimento, não. O prazer de poder sentar com E qualquer grupo de pessoas e conversar, isso ninguém tira. é impagável. Isso é impagável. Verdade. Professor, a ONC é mais importante ter raciocínio lógico ou conhecimento teórico? Se a ONC é mais... é mais importante ter raciocínio lógico? Como é que é? Não entendi. A ONC é mais importante ter raciocínio lógico ou conhecimento teórico? Vixe. Eu acho que é importante ter... Eu acho que mais ou menos as duas coisas meio que andam juntas, assim. Mas o conhecimento teórico, muita gente tem raciocínio lógico e consegue encontrar, por exemplo, para astronomia, talvez o raciocínio lógico seja mais importante que o conhecimento teórico. Na física é o contrário. Na física você precisa do conhecimento teórico para chegar no desenvolvimento. Mas na astronomia não, na astronomia acho que dá para, acho que o raciocínio lógico é legal, assim, é pensar no problema, pensar no enunciado, pensar na equação e desenvolver. Acho que é isso. Onde posso conseguir PDF das provas antigas dessa segunda fase? Não, tem no site da ONC. No próprio site da ONC, só entrar onciencias.org.br, vai lá em Aí tem as provas anteriores, aí você ONC, baixa o vai em PDF. exames e tem a prova lá, é só salvar em PDF. A prova é pública, tá publicada ali já, então tá bem legal, dá para fazer bastante coisa. Por onde começar a estudar astronomia para iniciantes? Bom, aí depende bastante da idade, mas eu sugiro o canal ABF. Eu acho que o canal ali tem bastante coisa, dá para estudar muito. Se a gente estiver falando de livro, eu acho que o livro do Enos é muito bom para começar. Tem o Manual do Astrônomo Amador também, que é muito bom. E as Olimpíadas anteriores. De repente, acho que é buscar um professor mesmo. Olha, o Rapadura Cósmica, por exemplo, faz um trabalho tão gostosinho na parte de astronomia. Assim, ele é um aluno, né? Ele é um ex-aluno. E
E ele fala muito bem, assim, então eu acho que tá bem bacana. Que mais? Aí para a Olimpíada, acho que é isso. Tem um medalheiro, o site da UBA tem muita coisa. Então, acho que para a Olimpíada é isso. Então, a astronomia ela é para iniciantes. É difícil, né? Depende da área que a pessoa gosta. Agora, olha, uma coisa que é apaixonante na astronomia, observar o céu. Quando você começa a observar o céu, é muito maluco. O céu parece um monte de pontinhos brancos, né? Quando você começa a observar mais, você começa a ver que aqueles pontinhos brancos são vermelhos, são azuis, sabe? Então, isso já é apaixonante. A Lua, que o céu é muito. Eu acho que a gente tem. Não sei se alguém já estudou isso, se não estudou, poderia, sabe? Ver o quanto a nossa evolução contribuiu para a gente gostar do céu. A gente vê o céu, é muito louco. A lua que eu vejo, eu tenho 40 anos. A lua que eu vejo, eu sou apaixonado por ela. E é a mesma lua há 40 anos. E quando tem uma lua cheia, quando tem um negócio, eu fico ali, nossa, olha que coisa linda. E a gente é assim, né? A gente olha para o céu, a gente olha para uma paisagem. É apaixonante, né? É apaixonante. E é a mesma coisa. A gente não fica apaixonado assim pelo nosso carro, por exemplo. Ah, nossa, que carro lindo. Ah, outro dia, que carro lindo. Aí outro dia, pô, tá sujo. Ah, eu vou trocar essa porcaria. Assim, agora, o céu, nossa, é algo impressionante, assim, algo muito legal. Então, eu começaria a astronomia observando o céu. Acho que é isso. Quais assuntos mais cobrados da UNC na segunda fase para alunos do nono ano? E agora, hein? Falando do nono ano, é complicado. Eu acho que física, termologia, regra de 3, questão envolvendo proporcionalidade e tal, que não quer dizer que é fácil, né? Porque você pode ter algumas questões aí só de raciocínio lógico que pega. E mecânica. Então, física é isso. A astronomia, eu acho que ela vai trazer alguma coisinha para a gente conhecer. Eu sempre espero na UNC que a gente conheça alguma coisa da astronomia. Então, na astronomia, acho que deve ficar aí alguma coisa de constelação, de movimento. Por exemplo, quer ver um chute legal, assim? Um chute legal é tempo de eclipse. Quanto tempo dura um eclipse, por exemplo? A sombra, né? Qual é a velocidade da sombra de um eclipse? Isso aí. E é uma regra de 3. Velocidade da Lua. Isso é uma coisa que é muito legal também, que eu não vejo, nunca não vi ainda cobrarem. A velocidade da Lua. Né? Por que a Lua crescente, quando a gente vê ela bem no começo dela crescente, por que ela está em oeste? E a Lua cheia está em leste. Quer dizer, os horários da Lua são muito legais. A lua crescente, quando o sol se põe, onde está a lua quarto crescente? Pô, tá em cima da minha cabeça. Onde está a lua cheia quando o sol se põe? Tá diametralmente oposto. Eu falei até difícil agora, né? Mas quer dizer, tá, a lua tá aqui, o sol tá aqui desse lado. Eu acho que isso é algo que pode aparecer. Acho que a gente não tem muito que tentar acertar as coisas. Falar. O que mais cai é isso. Mecânica e eu acho que para o nono ano, termologia. Para o nível A, termologia, mais do que mecânica, e para os níveis C, D e E, aí ótica, ondulatória e física moderna. Tem uma pergunta aqui muito boa. Diga. Tentando achar ela. Só não faz pergunta muito difícil. Tá certo. Precisa gostar de física para fazer a OBA? Precisa não, né? Não. Aí, pessoal, não precisa. Não. São coisas, astronomia, ela às vezes tem um aluno meu de um curso que eu estou dando, e ele hoje falou algo assim, falou, professor, eu não consigo a física, tá? Ele está na seletiva. Quer dizer, ele já está na seletiva. E ele fala que tem dificuldade com a física.
E eu falo, o que eu digo para ele é assim, cara, continue estudando astronomia. Uma hora a física se mostra para você. Uma hora ele vai começar a gostar de física por conta de entender algo na astronomia. Mesma coisa com a matemática. O que eu tenho de aluno que, de repente, quer aprender cálculo, ele vai na astronomia. E de repente ele fala assim, mas professor, cálculo, o que é isso? E aprende. Logaritmo, o que é isso, professor? Pô, e aprende, sabe? Eu acho que não precisa saber física para fazer a OBA. Mal precisa saber física para passar, para fazer as provas da seletiva. Mal precisa de verdade, assim. Mas muita coisa na matemática também não dá para simplificar. E boa, mas eu acho que fazendo Olimpíada a física acaba se apresentando. A física acaba se mostrando e aí a pessoa se apaixona pela física. É isso. Mas resposta simples e direta, não precisa. E dá para ser um ótimo astrônomo sem saber física, sem saber matemática. E tem físicos, por exemplo, teóricos fantásticos que mal sabiam matemática, sabe? Então, dá para levar. Qual dica o senhor daria para quem é péssimo em exatas? Qual a dica? Oxi, fica bom. Não sei, às vezes tem que achar o método de estudo das outras coisas, do que gosta e tentar aplicar. Mas é muito complicado mesmo. Tem gente que não. Eu acho que a gente força muito. A gente força muitas pessoas. Eu não gosto de determinado tipo de música, porque eu tenho que ouvir. Eu não gosto de determinado tipo de livro, porque eu tenho que ler. Eu não gosto de determinado tipo de filme, porque eu tenho que ver, sabe? Então, não, às vezes a gente não gosta mesmo. Eu acho que a gente tem que ser apresentado a tudo, principalmente quando a gente é criança. Então, quando a gente é criança, principalmente no ensino fundamental, a gente tem que ser apresentado a tudo. Eu digo isso para os alunos, eu falo assim, gente, o que a gente quer ser quando a gente é criança? O que a gente quer ser quando crescer, quando a gente é criança? E é muito simples. O que a gente quer? A gente quer ser astronauta, a gente quer ser veterinário, a gente quer ser professor, a gente quer. É o que paira na mente da criança. Agora, quais são os cursos mais procurados no terceiro ano? É engenharia, é medicina, é direito. Não tem nada a ver. Você imaginou uma criancinha falando assim, eu quero ser advogado. Nossa, eu vou pensar que ela tem um problema. Né? Então, assim, por que tem essa diferença? Porque durante a vida a gente é apresentado a coisas novas. E a gente tem que ser apresentado mesmo para a gente poder ter a chance de gostar ou a chance de não gostar. Se você foi apresentado e não gostou, então faz ali o mínimo para conseguir uma aprovação, para conseguir conhecer alguma coisa, tal. Toda ciência, toda disciplina tem algo muito bonito. Talvez tenha que achar isso. Agora, a paixão, a vontade de estudar, isso não é mesmo para. Né? Não é todo mundo que gosta de física, não mesmo. Nossa, Verdade. não, eu entendo por que não, porque tem coisa na física que nem eu suporto. Não, eu entendo por que não é, sabe? Então, a gente tem que ser apresentado. É que talvez a gente force muito, sabe? Às vezes o vestibular vai lá e força muito em todas as matérias. Então, a gente força. Acho que tem que parar de forçar um pouquinho. Já teve vezes em que o senhor desanimou na caminhada do sonho até aqui? Que o senhor pensou em desistir, aí teve aquela dúvida lá. Não, acho que. Então, o lance é que assim, né? A gente traça alguns objetivos, mas eu não me lembro de ter. Eu sempre quis ser. Eu sempre quis me destacar no que eu fazia. Então, eu joguei basquete e eu tentei ser o melhor jogando basquete. E eu consegui estar ali. Depois eu fui fazer capoeira. E eu gostava tanto de capoeira e eu fui para nível de competição, porque eu queria competir. Quando eu resolvo malhar, eu quero ser forte, eu quero malhar até enfim.
Estudando, eu sempre quis ser um dos melhores da minha turma, em todas as disciplinas. Eu tinha muita facilidade em matemática, física, química, porque a coisa vinha na minha cabeça. Mas eu queria isso. Quando eu me tornei professor, eu também queria estar ali entre... Sempre estar em destaque. A Olimpíada me deu muitas coisas. Me deu coisas que eu acho que eu não imaginaria. Me deu a possibilidade, por exemplo, de treinar a seleção brasileira. Sabe? Então, onde mais dá para chegar? Eu não consigo vislumbrar alguma coisa. Não tem uma seleção em Júpiter para eu poder treinar a seleção do mundo aqui, para competir com a seleção de outro planeta. Não tem, então é o máximo. O máximo é poder treinar a seleção que vai representar o país. A física, eu já tive a oportunidade de estar ali com a seleção brasileira de física. Então, agora, imaginar isso lá atrás, não. Mesma coisa com um canal no YouTube, com esse lance de poder ensinar muita gente. Nunca pensei nisso. Nunca foi. Foi algo que foi acontecendo. Eu sou muito... eu me dedico muito e... Isso, acho que não sei se é perfeccionista a palavra, mas eu vou muito para cima, sabe? Então, assim, enquanto eu não tive um computador que me atendesse, um negócio... E sempre assim, boa parte das pessoas, não, olha, eu vou segurar, não sei o quê. Eu peguei tinha um dinheiro com a Flávia, que a gente tinha juntado para fazer uma viagem, a gente queria fazer uma viagem de bicicleta. E aí a Flávia é bióloga, logo ela falou, olha, vai longe isso. Pô, vai longe isso, e o que a gente vai fazer? Vamos investir alguma coisa aqui para a gente ficar confortável dando aula em casa. E aí pusemos louça, enfim. Depois o negócio começa a crescer. Não, pera, vamos... Então eu sempre fui muito assim. Eu não acho que eu tenha desanimado em algum momento. Já tive crises. Nossa, crise, eu vou falar, eu quero. Mas as minhas crises elas sempre foram assim. Eu vou chegar ali, ó, e a partir dali eu vou parar, não quero mais. Então, várias vezes eu me coloquei assim. Falei, eu vou colocar algum aluno na seleção. Depois de colocar um aluno na seleção brasileira, eu não quero mais. Não, eu vou ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Depois disso, acho que dá para parar, né? Depois... Então, assim, eu não sei o que vai surgir agora. Eu acho que daqui a pouco aparece alguma coisa que me desafie e vai. Por enquanto, ainda é o canal. Então, assim, é um desafio. Professor, o senhor tem alguma dica para conseguir absorver melhor os conceitos complicados da física? Não tenho dica. Eu acho que não tem uma dica. Entender para quê. Entender para que serve aquilo. Às vezes a gente vê uma equação e fala assim, tá, e aí? E não vai para lado nenhum, é só para resolver esse exercício? Então, entender o porquê daquilo. Eu acho que quando você consegue entender de onde veio para onde vai, eu acho que o meio ali, ele flui melhor. Tanto que eu sempre falo isso nos treinamentos, falo para os meus alunos. Para algumas matérias é sempre bom você ler a pergunta sabendo a resposta. Então, ler a pergunta com um gabarito na mão. Não ficar desenvolvendo até chegar no gabarito. Não, você já tem um gabarito, já tem a resposta. Tem a pergunta, então... Porque daí o meio ali flui e a coisa fica linda. Eu acho que assim absorve melhor. Certo, agora eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar a live. Professor, como o senhor... Eu falo muito, né? Você não falou nada, né? Olha, 10, se deixar... Professor, nossa. como o senhor pode orientar alunos do fundamental na segunda fase? Eu acho que é fazendo provas anteriores. A não ser o sexto ano. Aí o sexto ano, que eu diria é assim, busque alguma coisa nos livros de ciência. Os livros de ciência de sexto ano são muito bons. Busque algumas coisas ali. Eu acho que de sexto... Na verdade, eu acho que de sexto a terceiro ano, eu acho que... Enfim, eu acho que é a vida inteira. Os meus pais sempre estão comigo desde que... Eu tenho 40 anos de idade e eu ligo para minha mãe, para meu pai, para perguntar coisas. Então, eu acho que o acompanhamento dos pais, eu acho que é muito importante.
Então, aluno de sexto ano, É pô, verdade. papai, mamãe, pega o caderno, pega o livro, dá uma olhada, você vai saber o que é mais importante e o que não é. Vocês já passaram por isso, já estudaram aquilo. É a mesma coisa com quem é do ensino médio. Às vezes a gente fala assim, ah, o aluno do ensino médio tem que ir mais sozinho. Tem, mas pô, é tão gostoso ter alguém ali, sabe? Então, pro fundamental, eu diria isso. Do nono ano dá para fazer provas anteriores, para dar uma olhada. E do sexto ano é ter calma, ler, sabe? Ter muita Ficar. paciência. Tem que ter muita paciência, tem que ter. Só isso, é isso. Antes de finalizar a live, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu canal no YouTube, que eu tenho acompanhado já há algum tempo. Por incrível que pareça, eu acompanho o senhor, participo das suas lives. E eu acho que traz muitas informações, sabe? Para ajudando muitos estudantes, como me ajudou também. O que eu posso falar, né? O canal tem muita coisa ali. O canal é um canal que foi construído por mim e pela minha esposa. Ela é professora de biologia e ela acabou se tornando, nessa época, também uma especialista em estudos, em tempo, em organização de estudo para a Olimpíada. Ela tá fazendo um trabalho fantástico nisso. Eu vou com a parte de física, de astronomia, tem muita coisa ali, tem mais de 300 vídeos, tem quase 400 vídeos, sabe? Para quem quer, por exemplo, a seletiva a gente preparou um curso que ao todo tem mais de 40 aulas gratuitas. Toda segunda, terça e quarta tem alguma coisa, toda quarta tem live, se você participa, você sabe, tem os Kahoots, tem. Então, assim, eu espero que o canal cresça, eu espero muito, eu torço muito para manter a seriedade do canal, para manter a seriedade, eu me esforço muito para manter isso, quero muito que cresça, acho que tá crescendo, mas dá para crescer mais, talvez esse seja o desafio, né? Tornar esse canal um dos maiores da internet dentro de Olimpíadas, por exemplo, né? Então, quem sabe um dia, sabe? Ou até um canal que as pessoas reconheçam. Acho que é isso. Eu acho que ele ainda é um canal muito voltado para Olimpíadas. Tem coisas de vestibular, tem bastante, porque é claro que a gente trabalha regularmente nas escolas, mas ele está bem focado em Olimpíadas. Eu acho que é isso do canal. Eu fico feliz que você siga, que você participe. Eu acho que é muito bom. Tem muita gente que participa, que me procura. Eu nem conheço, nem sei. É tão bacana. Eu fico muito feliz mesmo. Então, por isso, eu quero pedir agora às pessoas que estão aqui na live se inscrever no canal do professor Vigílio e da esposa dele, Flávia. Eles merecem demais. Passam conteúdo sobre as Olimpíadas também, então vale muito a pena. Ele passa live também, então se inscreva e participe, né, das lives. Tem que Isso. participar das Se lives. inscreva, curta lá, compartilhe, dê Compartilhe. o seu comentário. Compartilhe, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai chegar nas pessoas iguais, nas pessoas parecidas. Tem um problema, não sei se vocês passam por isso, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma forma no Instagram, no YouTube e tal, de fazer propaganda paga. Então, assim, a gente vai achar a gente faz. Aí, quando a gente faz propaganda paga no YouTube, a gente dá um dinheirinho ali para a galera jogar para os outros lugares, não tem como achar esse público. Não tem como achar esse nicho. Quer dizer, não tem um negócio, eu vou colocar assim, Olimpíada de Astronomia, não aparece nada, não tem um público para isso, sabe? Então, a única forma de divulgar um canal, infelizmente, eu vou falar, né? Acho que a única forma de divulgar um canal de educação, um canal que está disposto a fazer educação de forma séria, é um falando para o outro, ainda é. Então, é muito difícil chegar em vários lugares do país. Vai falar de política, o canal cresce, vai de 1 a 500 mil inscritos em questão de meses, sabe? E educação não. E é assim que acontece. Eu faço parte do grupo lá, de um grupo com professores do EduTube e tal, não sei o quê.
E eles falam isso, sabe? Eles falam, ah, demora mesmo, Virgílio, demora, porque que é muito isso. Então, por favor, quem está aqui, se puder compartilhar, né? Ó, tem um botãozinho aqui, por exemplo, ó, um aviãozinho. Aviãozinho Ah, para marca compartilhar a lá, live, põe no para chegar aviãozinho. aos estudantes. Isso, marca 5 pessoas que você gosta, tal. Por exemplo, essa live acho que foi bacana. De repente você quer, olha, eu quero que a minha que a minha coordenadora lá, a coordenadora da minha escola veja, eu quero que o canal, eu quero que a minha escola veja o que eles estão falando, eu quero que o meu pai veja que eu estou fazendo Olimpíada, que eu estou assistindo esse tipo de coisa, que minha mãe, sabe? Então, pô, tem um aviãozinho aí, ó, é legal, já compartilha, E já é o uma nome do, forma de e o fazer nome do crescer. canal, o nome do canal do É professor ABF, é ABF ABF Astrobiofísica. Astrobiofísica. Então vai lá, olha, tá vendo? Olha, ele fazendo a propaganda dele. É ABF Astrobiofísica. Tá com fundo verde aqui, eu não sei se conseguisse colocar um fundo, colocaria uma foto. Mas é isso, segue lá e vamos compartilhar conhecimento. Verdade. Nunca é demais, cabe na cabeça, né? Não ocupa espaço da cabeça, não ocupa. Pode ter cabeça pequenininha, cabeçona grandona assim, mas não ocupa espaço nenhum, viu? Pode. Conhecimento é poder. É isso. E agora, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Virgílio, né? Fazer as considerações finais e agradecemos novamente a sua participação aqui na live. Eu espero que o senhor venha mais vezes. Vem, só chamar. Siga o Instagram do professor Virgílio, viu? Que vale muito a pena, viu? É ABF Astrobiofísica. É o mesmo nome do canal do YouTube dele, junto com a esposa. É isso. Parabéns, Isso mesmo. professor, pelo seu trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Parabéns mesmo. Obrigado, eu É um agradeço. prazer estar aqui com o senhor conversando. Quando eu vi que a entrevista ia ser com o senhor, meu coração acelerou. Fiquei muito empolgada, muito, muito. Olha que bacana, que bacana. Não, eu fico muito feliz. Eu agradeço demais o convite, agradeço muito o convite. Sempre que quiser, sempre que precisar, pode chamar, pode contar comigo, com a Flávia. A gente está sempre aqui à disposição. De consideração final, eu agradeço muito a todos que puderam participar da live, puderam ver. Quem está vendo agora a live, né? Depois que ela fica salva, não fica? Fica salva. Né? Então, se alguém estiver vendo agora a live e tal, eu falo assim, não desistam do estudo, não desistam da ciência, não desistam das Olimpíadas, né? Se você gosta de Olimpíada, vá. Mas não só isso. Também brigue um pouquinho por isso, sabe? Cobre um pouquinho, cobre a escola, cobre o seu professor, os seus pais. Olha, eu quero um incentivo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de alguma coisa, eu quero comprar o livro, tem um livro aqui, eu quero comprar esse livro. Porque às vezes a gente fala, livro é caro, o livro é R$50, eu não sei, mas aqui, por exemplo, se eu quiser comer uma pizza, R$50. Sabe? Então, assim, eu acho que os valores estão muito complicados e eu acho que a gente tem que ajustar isso. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado da live, gostado do que eu falei aqui. Se eu falei alguma coisa errada, me perdoe. Mas eu acho que foi legal, eu gosto muito, eu falo muito, né? Então quem vai assistir live comigo já sabe que vai ficar. Eu também falo 2, muito, 3 porque é a horas. minha primeira live que eu tô fazendo. Eu nunca fiz live na vida, é a primeira vez. Você foi muito bem, viu? Gostei. Obrigada! Você fala muito live bem, ó. que eu fiz. Eu acho que temos aí uma potencial professora, viu? De YouTube. Muitas pessoas da minha família ficam mandando. Eu tenho um canal no YouTube, né? Mas vai que, né? Faz isso, vê uma coisa que você gosta e faz. E a coisa vai dar certo, vai para frente. Quando a gente faz o que a gente gosta, é muito difícil dar errado. Muito difícil. Pode dar, claro que pode dar, né? A gente pode ter algumas necessidades, tal, mas é isso. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado a você, professor. Um beijo. Então, Beijo eu saio? Saio.
Obrigada a Como é que é? todos que acompanharam nossa live e até o próximo encontro. Não esqueça de seguir o nosso Instagram, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube e principalmente no canal do YouTube do professor Vigílio Siqueira, com a esposa dele, tá, minha gente? É muito bom, muito bom. Que sempre teremos novidade aqui, viu? Então se inscreva, siga, e é isso. Muito obrigada pela Valeu! participação de todos aqui na live. Tchau! Beijo.